Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos aqui com um projeto de estudo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e vamos hoje estar estudando 1 João, no capítulo 2, do versículo de número 12 até o versículo de número 17, onde nós encontramos assim escrito: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vamos observar no escrito do apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, neste texto, capítulo 2, versículos de 12 a 17, uma referência a alguns desejos do ser humano, alguns anseios, alguns objetivos que o homem, a mulher, o ser humano encontram, adquirem, percebem ao entrar neste mundo, que o próprio João faz a referência a respeito de conhecer aquele que é desde o princípio. Então João está dizendo que desde o momento em que o ser humano foi criado, ele já foi colocado em uma terra, em um lugar de uma profunda ilusão para que o homem pudesse obter uma vida permanente. O homem, ao se ver criado, e João faz essa referência aqui no versículo 13, quando ele diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Então ele está falando a respeito já de um conhecimento do seu tempo, conhecimento a partir de Cristo, em que agora sim, através de Cristo, ele refere-se aos pais, aos jovens, aos filhinhos, e a todos os homens ali, mulheres daquela sua época, já uma época cristã, uma época após a manifestação, a revelação de Cristo, está dizendo: agora vocês entendem aquele que é desde o princípio. Então ele está mais uma vez retornando à Torá, a palavra inicial de Deus, ao princípio, ao Gênesis, a revelação do conhecimento de Deus na criação, do propósito de Deus, por que Deus criou a terra, por que Deus nos criou, qual a nossa relação com a vida, com a terra. E João está dizendo: agora em Cristo vocês já podem conhecer, mas antes de Cristo, e lá no princípio, o primeiro casal, eles não entenderam, eles não compreenderam a razão das coisas criadas, porque eles estavam ali, tudo o que significava, por isso eles pecaram.
Eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós já sabemos que o pecado está relacionado às trevas, à mentira, ao erro, ou ao desconhecimento da vontade de Deus, ou mesmo que se tenha conhecimento, a não obediência, a não praticar a palavra de Deus. Isto é o pecado. O pecado é infligir o mandamento de Deus, é ir contra a vontade de Deus. Então, João, nesse texto, está dizendo que agora, conhecendo o Pai, você entende o que é desde o princípio, quem Ele é, qual o seu propósito, o que Ele tinha preparado para o homem na criação e como receber a vitória. A vitória que o homem desejou desde o princípio, e hoje nós vamos nos aprofundar neste tema, esta bênção, esta vitória, esta conquista esperada pelo homem, pelo primeiro casal, pelos primeiros homens criados desde lá de Gênesis, é a vida eterna, é a eternidade. É o que ele diz no versículo 17: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, desde o princípio, o homem e a mulher tiveram essa percepção do permanecer para sempre, desejaram isto. Porém, eles foram enganados sobre a forma certa, a maneira correta de se alcançar a vida eterna. E agora a redenção é perdoar aquele pecado original, o homem ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é ser perdoado por Cristo, é Cristo realizar a obra de redenção, pagar o preço do pecado pelo seu sangue, a preço de sangue, e agora o homem entrar pelas portas e realmente receber a eternidade. Então João vai falar, está nesse texto, chamando atenção para isso. Como receber a eternidade. E por que o homem e a mulher, desde o princípio, desejaram, ao ver essa terra tão abençoada, tão maravilhosa, tudo criado tão bem, eles desejaram permanecer na terra. Receberam um título de propriedade, de vida eterna, de que realmente eles estariam para sempre na terra. Eles quiseram isso, foi o grande desejo do primeiro casal, o grande desejo da humanidade. Até hoje está no coração do homem, da mulher, esse desejo de viver nessa terra, de possuir, de ser dono de um espaço. E o homem e a mulher têm o sentido, o sentimento, o desejo de possuir a morada, o lar, a cidade eterna. E só Deus, João vai mostrar aqui, está dizendo aqui, que somente Deus pode dar ao homem o que ele tanto deseja, o que ele sente que é o melhor para ele, é a vida eterna. Ser morador de uma cidade eterna, edificar um lar, morar, habitar para sempre, ter essa vida que o homem desejou, a mulher, ambos desejaram tanto, ficaram tão satisfeitos com a terra quando eles viram o que eles haviam recebido de Deus, que o grande anseio, o grande anelo da vida, da alma, do ser humano, é viver nesta terra para sempre, possuir a terra, herdar a terra. Então Deus também colocou isso já no coração do homem, mas é algo que só Cristo dá. E João diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E João está aqui afirmando: é isso que vocês querem. Ele, através do Espírito Santo, está dizendo: eu sei que é isso que a humanidade almeja, é poder, é reinar, é dominar, é possuir, é habitar, e preparar o seu espaço, ter o seu espaço e viver nele para sempre, não ser mais retirado, não perder a posse, não perder o direito
de viver nessa terra. Então é realmente isso que a palavra de Deus vai nos mostrar. O desejo do homem e da mulher de permanecerem para sempre, de viver eternamente, a eternidade que Deus colocou no coração do homem e da mulher, e Deus tem a resposta, é de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E só vai receber a herança, a eternidade, aquele que ama o Filho, ama o Pai e o Filho vêm e fazem morada com ele e lhe dão acesso à morada eterna, a cidade de Deus, a cidade que Deus está preparando como cidade eterna, como resposta, como bênção maior para os desejos do ser humano, da humanidade, do homem, da mulher, da família, de edificar a casa, ter o lar, nesta terra, numa terra de bênção, numa terra de alimento, numa terra de água viva, de pão da vida e de vida eterna. Isso está lá no fundo da alma ou do subconsciente, lá no interior mais profundo dos anelos da alma, é a vida e a vida para sempre, é não morrer, é vencer a morte desde o princípio. E João está dizendo como receber, e João está alertando para não amar o mundo, para não perder, não ir pelo caminho errado. Existe o caminho certo e existe o caminho errado. Escolha a vida, ande pelo caminho certo. Vamos agora entender o que João está dizendo no texto que nós lemos, através do texto que João tinha já como base desde que nós começamos 1 João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, ele está sempre se referindo à Torá, ao livro de Gênesis, ao livro do início da vida, do princípio, no princípio era o verbo. Agora novamente ele cita no versículo 13, Pai, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. João realmente está fundamentando a sua carta, o seu evangelho, nesta revelação do princípio e explicando. Por isso nós aqui estamos também com o desafio de contar a história do mundo. João também está respondendo a este desafio de dizer desde o princípio por que o mundo foi criado, como foi fundado, para quê, que vida nós temos neste mundo, Cristo como o reflexo de Deus, Deus para criar, ele sendo tremendo, perfeito, maravilhoso. Para Deus, o que realmente teria valor seria criar o seu filho, o seu reflexo, a sua imagem. E o homem e a mulher vieram juntos com Cristo para servi-lo e recebem de Cristo, que recebeu do Pai a herança, ele é o herdeiro de todas as coisas. Cristo então nos torna co-participantes na herança, somos co-herdeiros, participamos. E o Pai criou tudo para o Filho, com amor. Imagine o que um pai não é capaz de fazer, ele é capaz de fazer o que ele puder, o melhor que ele puder para o filho, porque o pai ama o filho é o seu reflexo. Então Deus, na sua perfeição, o que ele poderia criar que lhe trouxesse interesse, a intenção de Deus foi criar o filho, foi criar o mundo para o filho. Foi ser criado, por isso João repete várias vezes, enfatiza, tudo foi feito por ele, para ele. Ele é o herdeiro, Deus o Pai criou tudo para o Filho, para a sua alegria. E o Filho nos convida, nós como servos do mundo, cuidadores do mundo, trabalhadores na obra do mundo, colaboradores na obra, queremos receber nosso salário, que temos várias incumbências deixadas por Deus desde a criação, nós realmente somos obreiros nessa terra, a serviço do Filho, como os anjos no céu estão a serviço do Pai.
mas os anjos também são enviados à terra para auxiliar. Mas grande parte específica da obra, do trabalho, é confiada aos homens e não aos anjos. E Jesus então ama a humanidade, ele ama o mundo, ele ama os pecadores e quer salvar, quer que os homens e mulheres redimidos pelo seu sangue sejam participantes do seu reino, recebam também com ele, estejam ao seu lado, também sejam coroados, exaltados, abençoados, salvos, e recebam também o reino. Como ele recebe do Pai, ele quer passar para nós, quer que nós sejamos participantes com ele. Depois nós vamos entender o porquê da necessidade do povo de Israel surgir, o povo que manteve o culto a Deus na terra, o conhecimento de Deus. A terra recebeu então uma incumbência de ter um povo que prestasse culto, que o adorasse, que o servisse no serviço espiritual na terra, que houvesse adoração a Deus na terra, que houvesse louvor a Deus na terra, que viesse à terra a revelação do culto, da adoração a Deus em espírito e em verdade. Então Deus escolhe um povo. Nós vamos também estudar junto com a história do mundo, a história da humanidade, vamos estudar e aprender e saber por que Deus chama, cria, separa o povo de Israel como povo eleito de Deus. E vamos entender como eles vão levando esta revelação de Deus neste povo escolhido, que Deus escolhe para manter o culto e levar a sua palavra, a sua Torá. Por isso Jesus diz, a salvação vem dos judeus, começou com os judeus. Deus vai revelar essa palavra vai ser escrita, vai ser traduzida, vai ser levada ao mundo pelos hebreus, pelos judeus. Vem deles e nós vamos entrar neste povo, nós vamos ser um povo só, o povo dos profetas, o povo dos apóstolos, o povo de Deus. Isso é um próximo capítulo da nossa história do mundo. Mas hoje o nosso propósito é entender aqui o que João está dizendo. Ele está mostrando o que está lá em Gênesis, que nós já vamos ler, o capítulo 2 de Gênesis, onde nós vamos ver que Deus colocou diante do homem e da mulher, inicialmente uma criação maravilhosa. Viu Deus que tudo era muito bom. E o homem e a mulher viram aquilo, estavam ali. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas também estavam olhando para o mundo. Eles tinham o mundo ao seu redor. Deus havia dito, haja luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas se afastaram, mas não desapareceram. Então o homem e a mulher estavam na terra de luz, eles estavam ali debaixo da palavra de Deus, eles também foram criados por Deus, formados pela mão de Deus, a sua imagem e semelhança, mas eles viam a terra, viam a luz e tiveram desejos de possuir esta terra, de se estabelecer nesta terra. Talvez as primeiras conversas do homem e da mulher, longe de Deus, mas ainda no período da inocência, fosse a respeito das maravilhas da terra. Eles olharam para o mundo, eles olharam para a terra, eles olharam para a natureza. E o primeiro questionamento, a primeira dúvida, a primeira questão a ser resolvida seria da permanência. Nós vamos receber título de posse, nós vamos possuir, nós vamos viver realmente nessa terra para sempre. Essa terra é nossa, essa terra é de Deus, essa terra é dos anjos, de quem é? E eles então estavam com esta questão quando veio essa sequência que nós estaremos passando hoje dessa história. Então é bom a gente já entender a colocação do homem e da mulher em uma terra maravilhosa, que eles viam beleza e eles já tinham ânsias pela eternidade.
Eles já tinham questionamentos a respeito da eternidade. Eles estavam rodeados pelo mundo, pela terra, pela natureza, pássaros, flores, rios, mares, cachoeiras, cantos, beleza, relva e tantas coisas mais que nós podemos enumerar, cordilheiras, um jardim maravilhoso, e eles já desejaram. Entrou um forte desejo de possuir, de ter certeza, ter algo que lhes desse uma certeza de que eles também iriam sobreviver eternamente nessa terra que eles estavam conhecendo, que eles estavam sendo dada na criação. Então nós vamos observar isso no texto que nós vamos ler agora. Vamos manter nossa Bíblia aberta aqui em 1 João capítulo 2, 12 a 17, ainda vamos usar este texto, mas agora nós vamos ler Gênesis capítulo 2, onde nós encontramos assim escrito: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilar, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos aqui, então, o lançamento da terra, do jardim do Éden, o homem criado para cuidar da terra. E nós já sabemos, por João mesmo, pela palavra de Deus, que tudo isso foi criado com amor. Deus é bom, viu que tudo era bom. Ele fez tudo com amor para o Filho. E criou o homem na sequência, após Deus dizer, haja luz, haja Cristo, ele é o primogênito, foi o primeiro, no princípio. Criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja luz. Esse é o princípio é a luz, separa das trevas, e neste ambiente em que a luz e a
e as trevas estão por aí, estão ao derredor, um espaço de luz e um espaço ainda de trevas. A palavra de Deus está dizendo que se manteve as trevas após a criação da luz, houve uma separação. Houve um local de permanência da luz, pelo menos sobre a terra, e um submundo, pelo menos sob a terra, um submundo das trevas. E também um sinal de que este mundo ele está dividido entre luz e trevas. Por isso que Deus fez separação entre o dia e a noite, para que nós também prestássemos atenção e tivéssemos cuidado, pois há um dia de luz para trabalhar, há um dia em que nós vemos por onde andamos, há um dia de comunhão, há um dia de cuidado, de amor, dia de luz, há o momento da luz brilhar. E há um momento de trevas, é um momento de noite, em que não se pode trabalhar, em que há perigo no caminho da noite das trevas, buracos, precipícios, armadilhas, animais peçonhentos que agem e vivem e trabalham e causam mal à noite. Então, a noite é um momento de cuidado, é um momento de vigilância. Precisamos estar nas vigílias da noite, cuidando, que é o momento do mal. É um símbolo da presença das trevas, Deus permitir que houvesse dia e noite. Tanto é que na eternidade não haverá mais noite, haverá apenas luz, haverá apenas dia. Será um símbolo de que não há mais o mal, não haverá mais o mal. O pecado, as trevas, a morte. Mas, por enquanto, ainda há dia e noite, luz e trevas, vida e morte, perigo. Há perigo nas esquinas, há perigo nas madrugadas, há perigo nas trevas. E o homem, então, vai trabalhar, vai cuidar desta terra, sabendo que há perigos e que o homem foi colocado para administrar a terra do Filho. Também o que está aqui revelado, João percebe, através do Espírito Santo, posteriormente os profetas ficam sabendo, Deus revela, é que em toda esta palavra de Gênesis, muita coisa já estava programada. O homem ainda não conhecia, mas já estava planejado por Deus. A adoração, o culto. Tanto é que Abel vai iniciar o culto, vai prestar culto a Deus, vai oferecer sacrifício, vai adorar a Deus e Deus vai receber. Como uma revelação que Deus deu a Abel, de adorar a Deus, servir a Deus, realizar o culto, levar a oferta, o sacrifício e ser abençoado. É uma revelação eterna, uma revelação lá do princípio, que é repetido nos Salmos por Jesus, o culto, a adoração, o culto racional de Paulo, de Pedro, de João, o louvor, os hinos, a glória a Deus, a adoração a Deus. Então está desde o princípio. Mas o primeiro casal ainda não sabiam de tudo o que Deus tinha preparado para eles. O significado da luz, eles ainda não tinham cuidado com as trevas, eles não sabiam, eles estavam em total inocência. Eles, por exemplo, não sabiam o que João está trabalhando conosco, 1 João 2, a respeito das árvores principais que foram aqui citadas, estão aqui na palavra. E João trabalha isso. O que está aqui? Que o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida é a árvore da eternidade. É a árvore da vida eterna, da salvação. É a árvore da palavra de Deus. É a árvore de Cristo. É a árvore da revelação da vida.
É a árvore que daria ao homem o título de posse de herdeiro também com Cristo, a árvore da vida. Quando Deus planta a árvore da vida, Deus também planta, além dessa árvore da eternidade, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore, esse fruto não poderia ser comido, disse Deus, porque quando dele comeres, vocês morrerão. E um grande desafio da criação, que a palavra de Deus vai revelar a partir da Torá, a partir de Gênesis até o Apocalipse, um grande desafio para Deus na criação foi a questão do alimento, do ciclo da vida, da sequência alimentar entre os seres vivos, que poderiam se alimentar, alguns das ervas, outros das frutas e das ervas, do mato, do capim, e outros se alimentariam da carne de animais. E o homem não entrou nesse sistema. O homem não foi incluído. O homem, na criação, a sua carne não fazia parte desse sistema alimentar, em que um animal se alimentaria de outro, de uma presa, e haveria um controle da criação dos animais e também das plantas e dos frutos. O homem se alimentaria dos frutos das árvores, também dos animais, de toda a carne. Porém, a carne do homem, a criação do homem, na pureza, da forma como foi criada, ele não morreria. Como ele não morre, ele não se torna alimento. Não entrou nesta corrente alimentar. Os animais estavam. Os outros seres também, os peixes, as aves, todos entraram neste sistema que foi criado por Deus com muito cuidado. Se Deus teve trabalho 6 dias, descansou no 7º, um grande trabalho foi criar toda uma sequência alimentar. E Deus disse: o homem vai ser poupado. O homem não vai morrer, não vai entrar na cadeia alimentar de nenhum outro animal. O homem não vai ser cobiçado por nenhum outro animal da terra. O primeiro homem e a primeira mulher, eles não tinham cheiro de carne, eles tinham outro corpo, um corpo imortal, assim como Cristo nos dará na ressurreição, novo corpo, e não passaremos mais pela morte, como este primeiro corpo. Todos os outros animais tinham o cheiro do sangue, o cheiro da carne, atraindo o seu predador, numa sequência, numa cadeia alimentar. Muito bem, como tudo que Deus fez, Deus que era muito bom, e um grande trabalho, nós já sabemos que foi criar esta cadeia alimentar. Tanto que a questão do alimento, Cristo mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim não se alimentar não tem parte comigo, não tem a vida eterna, porque é o pão da vida, é a árvore da vida, a água da vida, o alimento simboliza a vida na terra. Ela é muito representada e é expressa na palavra de Deus por ser alimento, por ter alimento, por Deus criar uma terra boa em que há alimento para todos os seres. Deus cuidou na criação, Deus trabalhou realmente, de verdade mesmo, de forma consistente, para que todas as espécies criadas sobrevivessem. Então, para isso, Deus criou a cadeia alimentar, a cadeia de sobrevivência. Porém, as trevas tinham um desejo,
é o que a palavra de Deus vai nos mostrar, Deus, o Espírito Santo, vai revelar na sequência aos profetas, aos apóstolos e a João na sua carta, no seu evangelho, que o mal, que o diabo, ele desejou também que o homem e a mulher entrassem em uma cadeia de morte para também entrar em uma cadeia alimentar. E também o homem e a mulher entrassem numa cadeia alimentar espiritual, de dar força espiritual. Então existe realmente uma batalha espiritual em que o homem fortalece o espírito e dá vida. O espírito traz vida, o espírito traz vitória sobre o mal, resiste ao mal, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, porque ele está ao derredor procurando alguém a quem possa tragar. O diabo fez uma requisição a Deus contra a determinação de Deus na criação de deixar o homem e a mulher fora da cadeia alimentar. E todos os seres como que estavam requerendo o seu alimento para a vida. Se Deus deu a vida, Deus deveria preservar a vida, manter a vida, sustentar os seres vivos. Isso Deus trabalhou plenamente, bastante, para que todos os animais, todos os seres, insetos, aves, peixes, tivessem o seu alimento. Porém, o diabo fez uma requisição. O diabo não se conformou de que o homem e a mulher fossem deixados de fora. Então Deus colocou a árvore da vida para que o homem e a mulher recebessem um título de posse de vida eterna da terra, com Deus na terra, que vivessem para sempre e possuíssem a terra e fossem já co-herdeiros, já vivessem com Cristo na luz. O diabo correu. Existe uma reflexão a respeito desse texto que Deus colocou. Então, neste dia, Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem comesse primeiro da árvore da vida, o diabo não poderia mais tocá-lo. Aí perderia essa possibilidade do diabo colocar o homem e a mulher na cadeia alimentar com a morte. Então, o diabo correu, porque se o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal, o homem morreria pela sua ameaça ao sistema de Deus, traria o pecado, traria a desobediência. Deus colocou um mandamento, Deus disse, olha, tudo isso aqui é de vocês, mas aquele espaço ali da árvore do bem e do mal, vocês não podem tocar. Então já houve um controle, já houve um déficit da totalidade do conhecimento, e o homem e a mulher tiveram insegurança, falta de fé na palavra de Deus. Isso é o pecado. É isso que João diz aqui em 1 João capítulo 2, e nós lemos. Ele diz assim, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tinha a palavra de Deus. Se eles dessem ouvido rapidamente a palavra de Deus, e eles agissem com fé, eles iriam lá, comeriam do fruto da árvore da vida, que é Cristo, que é a eternidade, que é o dom de Deus, é a cidade de Deus, é o lar dado por Deus. É Deus, então, dar a eles a terra como pátria, título de cidadão da pátria, da terra de Deus, da cidade de Deus, que nós vamos ver em Hebreus isso sendo colocado mais claramente do que em João. E eles, então, iriam lá e viveriam eternamente, se obedecessem à palavra de Deus, se esperassem na palavra de Deus, se aguardassem Deus,
se rejeitasse ao diabo. Dissesse, não, diabo, Deus prometeu, nós vamos esperar em Deus. Na palavra de Deus ele disse para não comer deste fruto, e Deus disse que há lá a árvore da vida que vai nos dar isso. Então o que João diz? Que o diabo enganou o primeiro homem e a primeira mulher, querendo rapidamente roubar a sua vida e transformar o homem e a mulher em mortais, tornando-se alimento do mal, alimento espiritual, para o mal. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que o diabo é a antiga serpente, é o dragão lá do Apocalipse, que engana o homem, que engana a humanidade e se alimenta do pó. E se alimentando agora do homem e da mulher, o homem e a mulher dão legalidade, o diabo dá brecha ao diabo, o diabo vai crescendo na história, com a desobediência a Deus, com o pecado, as forças espirituais das trevas vão retomando, vão reconquistando o espaço da luz, e o diabo vai crescendo através do alimento de homens e mulheres que servem ao diabo. Então vai ganhando espaço, ele vai reconquistando o mundo até o Apocalipse, até a batalha final, onde diz que a serpente já virou um dragão. O homem e a mulher não sabiam, não haviam entendido. O homem e a mulher só vão entender depois através do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo na vida dos profetas, dos apóstolos e de toda a igreja. É que vão entendendo da luz, das trevas, e que o diabo fez, como estava dizendo anteriormente, o que alguns comentaristas, alguns estudiosos já chegaram à seguinte conclusão, que quando Deus colocou ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, talvez durante o dia, daquele dia mesmo, da criação, em que Deus fez brotar da terra as árvores, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal, foi naquele dia e durou talvez apenas o espaço de 1 hora entre a palavra de Deus e a desobediência, o pecado, porque o diabo correu para enganar. O diabo é aquele que engana, e enganou o homem e a mulher de tal maneira que eles, ao invés de irem até o meio do jardim e comessem do fruto da árvore da vida, eles foram tão enganados, tão rapidamente enganados, que eles comeram primeiro da árvore do fruto, da árvore da ciência do bem e do mal, para a morte, pecando, desobedecendo a Deus, a palavra de Deus. E o que o diabo fez? João adverte, mostra como que o diabo fez lá em Gênesis e como que o diabo pode fazer ainda hoje. O diabo tentou a Jesus no deserto, e o diabo tenta todas as pessoas que nascem nessa terra, como ele fez com o primeiro casal, e eles caíram. Por quê? Como que o diabo os enganou? João vai dizer, vai ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar para que nós não caiamos também, não caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. Também está na oração que Jesus ensinou, a oração dominical, é o que João também aqui está ensinando. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos das trevas, livra-nos dos enganos de Satanás. Então, como que João está dizendo? O que aconteceu? Como que, tendo o fruto da árvore da vida que Deus diz que é para viver eternamente, é o anseio do homem e da mulher, é o que eles querem. Porém, o diabo diz que é de outra forma que eles vão ser iguais a Deus e vão ter o que eles querem, que é ser igual a Deus. Então não vão morrer nada, vocês vão ser dono, não é isso que vocês querem? O diabo vai tocar justamente
nos desejos mais profundos do homem e da mulher, como nós falamos aqui no início do nosso estudo. O diabo vai tentar, vai enganar, o diabo vai iludir, vai mentir justamente na ambição do homem e da mulher. E é isso que João fala, cuidado com isso. Porque você está no mundo em que a luz, a palavra de Deus está aí. Veio através de Cristo, está sendo pregada, ensinada aqui agora no mundo todo. Mas neste mesmo mundo da palavra de Deus ensinada, da luz também, as trevas estão agindo para retomar o lugar perdido para a luz. Antigamente a terra toda era trevas, havia trevas sobre toda a face da terra. Era mal, era morte, era o sono eterno. E este sono eterno, esta morte, continua buscando a quem possa tragar para que o dragão possa continuar crescendo, o mal continue crescendo sobre a face da terra que ele quer recuperar, o espaço que ele tem perdido para nós, mensageiros da luz de Cristo, da palavra de Cristo, da verdade, que elimina as trevas, expulsa as trevas da ignorância, da mentira, do mal, do engano do diabo. Então João, o que ele diz? No versículo 16, ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que o diabo fez ao conseguir que o homem e a mulher comessem do fruto proibido, do fruto do conhecimento, do bem e do mal, do mandamento, contra o mandamento de Deus. Porque nós já falamos aqui que os céus se relacionam com a terra através de mandamentos, porque o céu domina sobre a terra. Os céus querem mostrar que os céus comandam. A terra deve buscar fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque no céu é feita a vontade de Deus plenamente. Os seres que lá habitam conhecem a vontade de Deus e servem a Deus. E lá não habita o mal já foi retirado e já está apenas na terra. Então na terra nós precisamos batalhar para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que passe a ser feita. Então neste mundo nós convivemos com o mal. E para se fazer a vontade de Deus, você tem que olhar para a árvore da vida. Porque o diabo vai trabalhar aqui como João está dizendo, a concupiscência da carne, tudo que há no mundo. O que há no mundo? A concupiscência da carne. Isto é, os desejos de vida na carne, da supremacia da carne, da permanência da carne. Mas a carne já está condenada no pecado, é um engano do diabo, a valorização da carne. Nós temos que ser espirituais, nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que estar com o Espírito prevalecendo sobre a carne. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a concupiscência da carne é a concupiscência dos olhos. Não é por outra causa que João fala da concupiscência dos olhos, senão porque a palavra de Deus diz que o diabo, a serpente, ao falar com a mulher a respeito dela ir comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e não comer do fruto da árvore da vida, conseguiu enganar a mulher. De que forma? Versículo 6 do capítulo 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então João está pegando este texto de Gênesis, está escrevendo para a igreja cristã do primeiro século, a igreja primitiva, falando sobre a concupiscência dos olhos, porque a Torá diz que o diabo engana pela concupiscência dos olhos. As trevas que estão agindo, que ainda estão por aí, que foram apenas separadas da luz, mas de vez em quando atacam, de vez em quando o diabo vem procurar a quem possa tragar,
vem com a concupiscência dos olhos, como fez lá na Torá. É o ensino, é a base, é o princípio que nós precisamos entender. Porque habita dentro do homem e da mulher vários desejos que vão se chocar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer: espere em mim, aguarda o tempo, eu vou te dar, essa é a minha palavra, obedeça, ande na luz, ande no meu caminho, eu tenho promessa, eu tenho vitória. E existe um espaço de tempo em que a nossa fé é provada, em que nós vivemos, precisamos do tempo de vida, precisamos do fruto para ser escolhidos, para ser colhido, precisamos do momento de Deus, do tempo de Deus, precisamos da experiência com Deus, precisamos viver com Deus, andar com Deus. Temos um tempo, temos uma missão. Deus tem um plano em cada criatura e nós precisamos cumprir este tempo e receberemos a coroa da vitória. Já está preparada. O primeiro casal já tinha ali a promessa, a árvore da vida já estava ali plantada, o fruto já estava ali para ser colhido, a vitória, a ressurreição, a vida eterna. Vocês vão viver eternamente, é o mesmo que há hoje para você. Então, cuidado. João está dizendo aqui, cuidado, porque tudo que há no mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você precisa buscar as coisas que são do alto, a vida eterna, o dom de Deus, a alegria do Senhor, a nossa força, a comunhão com Deus, contemplar ao Senhor, a glória de Deus, servir a Deus, dar glória a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Você está constantemente no mundo sendo provado, a sua fé, a sua obediência, o seu coração, o seu amor a Deus. Então João está dizendo: ame a Deus e vigie, cuidado, porque a concupiscência dos olhos levou o primeiro casal do princípio da criação a desobedecerem a palavra de Deus, e somente quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem desobedece a Deus, como o primeiro casal desobedeceu e não cumpriu o mandamento de Deus, porque o diabo está ao derredor procurando a quem possa enganar, mentir, com as coisas do mundo, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque João está dizendo que o que a palavra de Deus está afirmando em Gênesis é que Adão e Eva desejaram mais, como se eles dissessem que não estavam satisfeitos com aquilo que Deus lhes prometia, aquilo que Deus estava lhes prometendo. No momento em que eles viam tudo que o mundo tinha, eles acharam que era pouco. Eles queriam mais. E eles entenderam que o diabo estava oferecendo coisas melhores para eles. A soberba, a arrogância. Como o diabo ali na tentação no deserto, que nós vamos trabalhar versículo por versículo, quando o diabo diz para Jesus: olha as riquezas, olha os reinos deste mundo, tudo isso me foi dado, eu te darei se você me adorar. É a mesma coisa, é a soberba da vida. É dizer que o diabo tem mais para dar. Isso é trocar a Deus pelas migalhas de Satanás, de um mundo perecível, de um mundo que vai passar, de um mundo de morte, um mundo de engano, de concupiscência, de vaidade, de soberba, contra Deus. Um mundo que age no maligno, nas trevas, na mentira, contrário à palavra de Deus. Mas você é chamado para andar na luz, você é chamado para obedecer a palavra de Deus, para conhecer esta palavra e para receber o dom da vida eterna, a salvação da sua alma. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira para você, para a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus, o Cristo.